E aí, pessoal, beleza com você? Tudo bem? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, a gente vai conversar aqui, né? Vou partilhar com vocês aqui uma passagem, né, da Bíblia para a gente entender, né, a questão daquela pessoa que a gente conhece. A gente conhece pessoas que, que não é católica e que não frequenta. Às vezes, tem pessoas que não frequentam nenhuma religião, né, mas que são pessoas boas. Como a gente entender isso, né? Não, aquela pessoa não segue religião nenhuma, né? E é melhor do que quem segue, né? E tá cheio disso. E isso é uma realidade, né? Tem pessoas que não seguem nenhuma religião e se comportam melhor na sociedade do que uma pessoa que segue, né, uma religião. Isso é fato, né? Não tem como discutir isso. Não é porque eu sou católico que eu sou melhor do que aquele que não é católico, né? Aquela pessoa pode, na sociedade, né, e até para Deus, né, pode ser muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu, né? E do que muitas pessoas que se dizem, né, cristã, né, fervorosa. Então, essa questão é entre Deus e a pessoa. A gente sabe disso. Quando se fala da igreja católica, quando fala eu sou católico, não é dizer assim eu sou católico e estou salvo, né? Eu acho que ninguém em sã consciência vai dizer isso. Que eu sou católico e estou salvo, não. E também ninguém pode dizer também que a pessoa que não é católica está condenada. Né? Em sã consciência a pessoa não diz que está condenada. Pode fazer pergunta, pode fazer questionamento. Né? Como eu tenho um vídeo aqui no canal que diz o protestante pode ser salvo, é um questionamento. Né? Eu não estou dizendo que o protestante está condenado. Não, porque o resultado final, quem diz é Deus. Né? O resultado final, quem diz é Deus. A mesma coisa por suicídio. Tem pessoas que dizem, não, o cara suicidou-se, está condenado. Não, a igreja católica não diz que aquela pessoa está condenada. Porque a gente não sabe o momento final daquela pessoa. Né? A gente não sabe o momento final dela. Só Deus sabe. Né? Só Deus sabe o momento final. Os últimos minutos daquela pessoa, os últimos segundos, se aquela pessoa pediu perdão a Deus ou não. Então a gente não pode condenar ninguém, dizer quem está salvo, né, e quem não está. Né? Às vezes a pessoa comenta aqui, vai se converter, chama de herege, né? Vai para o inferno e tal. Não, as pessoas podem dizer o que elas quiserem, mas o resultado final quem vai dizer é Deus. Como eu já falei, eu tenho um vídeo aqui que é o vídeo mais visto do canal, com esse título, né? O protestante pode ser salvo. Se você observar esse vídeo, se você já viu, né, ou se você tiver a chance de ver esse vídeo, né, com esse título, o protestante pode ser salvo, que é o vídeo mais visualizado, né, do canal aqui, você vai ver que eu não estou dizendo que ele está condenado. Eu estou fazendo um questionamento. Né? No vídeo eu faço um questionamento, eu faço essa pergunta. Se Jesus disse, né, que quem não come o corpo e sangue dele, né, eu faço esse questionamento do vídeo, veja o vídeo lá, né? Quem não come o corpo, né? Quem não come o corpo dele nem bebe do seu sangue, né? Não tem parte nele. Né? Isso Jesus está dizendo lá em João capítulo 6, se você conferir lá, entendeu? Mas eu não estou dizendo, não, o protestante está condenado por isso. Não, eu estou perguntando, ele está, o protestante pode ser salvo? É uma pergunta, né? Se você acha que pode, como eu também acho que pode, né? Porque existe outros caminhos, né? Existe outros caminhos. É simples, é só não se respeitar, né? Você diz, não pode sim. Outros dizem que não pode, né? Eu nunca digo que não pode, né? Eu aprendi uma frase com meu pai, meu falecido pai, que ele disse assim, a gente nunca pode, ele disse assim, enquanto a gente for vivo, meu filho, a gente estamos sujeitos a tudo. Então, enquanto eu e você for vivo, a gente estamos sujeitos a acontecer todas as coisas com a gente, a ter uma doença grave, a se desviar da vida, né? Estamos sujeitos a tudo, a gente não pode abrir nossa boca e dizer que é o cara, né? Bater no peito assim, dizer que é o cara. A gente não pode dizer que tal pessoa está condenada, não. A gente pode fazer questionamento, pode tentar explicar para o outro o nosso ponto de vista, né? O nosso ponto de vista. Então, nesse vídeo, vou mostrar para vocês uma passagem bíblica que vai nos ajudar bastante, né, a refletir sobre isso. O não católico, né? O não católico e os desigrejados podem, né, agradar a Deus? É possível essas pessoas agradarem a Deus? Aquelas pessoas que, com isso eu não estou dizendo que, como eu já falei, né, eu não estou dizendo que todos os católicos, né, agradam a Deus, né? Longe disso, né? São pouquíssimos e só Deus sabe. Deus já falou que a porta da perdição é larga, mas a porta que vai para o céu é estreita. Não é o volume da igreja católica que você vê e, nossa, são todos salvos. Não.
estamos lutando, né? Na Igreja Católica tem os sacramentos, né, que nos santifica, o sacramento da salvação. Isso é diferente, não significa qualquer pessoa dizendo que eu sou católico e estou salvo. Não, longe disso. Então não é isso que eu estou dizendo. Mas o que a gente vai debater, o que a gente vai conversar nesse vídeo é sobre isso, né? O não católico e o desengrejado. Como a gente entender essas pessoas? Para a gente não ter preconceito, né? Para eu como católico, ou você como católico, de repente olhar aí para uma pessoa que não é da nossa fé e dizer, não, essa pessoa está condenada. Não, a gente não pode dizer isso. Ah, mas essa pessoa não frequenta igreja nenhuma. O desengrejado, né, é aquela pessoa que saiu da igreja católica, passou por uma igreja protestante, né? Também não se deu lá, foi para outra igreja protestante, fez o que a gente chama de rodízio de igreja. Eu já conversei com pessoas assim, eu acho que você também já deve ter conversado. Para você ver, a pessoa ela vai perdendo um pouco, né, a fé, porque ela se sentiu enganada na igreja católica. Foi para uma outra igreja protestante, se sentiu enganado lá também. Se sentiu enganado em várias das igrejas, o que é que essa pessoa pensa? Puxa vida, o padre me enganou, o pastor me enganou, aquele outro pastor também me enganou, todo mundo me enganou, então se dane, né, religião. Tá cheio de comentários aqui no canal, né, de pessoas dizendo que, pelo menos é o que parece, né, dizendo que parece que não frequenta mais igreja, né, é a pessoa e Deus, a religião é ela e Deus, né, e a Bíblia. Tira toda a conclusão da Bíblia. Isso está errado? Não. Essa pessoa pode agradar a Deus dessa maneira, né? Não seguindo nenhuma religião, só ele e a Bíblia, isso está certo? Então vamos ver nesse vídeo. Para a gente entender, né, essa questão que eu falei toda aqui, né? Da gente não ter nenhum tipo de preconceito com ninguém, né? Com absolutamente ninguém. Todas as pessoas são dignas, né? Têm a mesma dignidade diante de Deus, né? O nosso comportamento, né, é quem vai agradar a Deus ou não, né? É o nosso comportamento. Veja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, né, é muito importante que você leia, né, esse capítulo, de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, para você me ajudar aqui nessa reflexão. Vamos lá. Né? É o seguinte, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, conta a história de um centurião, né, de um soldado, né, chamado Cornélio, né, Cornélio. Eu vou ler um pouco aqui, porque o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos é um capítulo grande. Então eu vou ler aqui um pouco, né, mas você lê aí tudo depois na sua casa. Eu vou ler um pouco para a gente entender melhor aqui um pouco, né. Vamos ver. No comecinho, né, do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, está escrito assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Itálica. Era um homem religioso e temente a Deus, com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e orava sempre a Deus. Um dia, pelas 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus entrar em sua casa e chamá-lo: Cornélio. Cornélio olhou atentamente, né, para ele e, cheio de temor, disse: que há, Senhor? O anjo respondeu: tuas preces e tuas esmolas subiram para serem lembradas diante de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar um homem chamado Simão, conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles, perto do mar. O anjo que lhe falou retirou-se. Cornélio chamou 2 de seus empregados e um soldado piedoso que estava a seu serviço, explicou-lhe tudo e mandou a Jope. Do versículo 1, né, ao 8. Então aqui nós temos, né, uma pessoa temente a Deus, religiosa, e toda a sua casa temente a Deus. E o anjo diz assim: tuas preces, né, e tuas esmolas subiram para ser lembrado diante de Deus. Ou seja, Deus olhou para tuas ofertas e tuas esmolas. Deus olhou para o teu jeito. Deus atendeu, né, as tuas orações.
Deus, né, atendeu os teus pedidos, né? Tu foi agradável a Deus. Uma pessoa que agradou a Deus, né? Esse homem, né, que não era judeu, era de origem pagã, agradou a Deus, entende? Então, quer dizer que Cornélio era um homem temente a Deus, orava certinho, fazia as coisas tudo certinho, dava esmola, ajudava as pessoas, ele e sua casa. E essas orações, né, essas atitudes de Cornélio chamou, né, a atenção de Deus, né? Chegou até Deus, isso aí, o anjo disse para Cornélio. Continuando a leitura, vai falar sobre a visão de Pedro. Eu não vou ler aqui na íntegra, para o vídeo não ficar grande, mas você continua aí no versículo 9, né, de Atos 10. Vai falar sobre a visão de Pedro. Pedro também estava ali, também, fazendo as suas orações. Esse mesmo anjo, né, que falou com Cornélio, né, foi falar também com Pedro, foi avisar a Pedro, né, Pedro como líder da igreja, né, já foi preparar Pedro para receber, você vai ver na história, né, para receber esse homem, Cornélio, né, para atender esse homem chamado Cornélio e sua família. Pedro, né, por sua vez, né, se recusou no primeiro momento, né, porque foi aquela visão, por isso que eu pedi para você ler, né, o capítulo inteiro, que você vai ter aquela visão, né, que vai descer do céu um pano, né, com todos os tipos de animais, e vai pedir para Pedro matar e comer. Pedro vai dizer, Senhor, mas eu não como nada impuro. E Deus vai dizer para ele, aquilo que Deus santificou, não chame de impuro, não chame nada de impuro. E enquanto Pedro falava, né, os encarregados de Cornélio bateu na porta onde ele estava para chamá-lo para ir para a casa de Cornélio, né? Enquanto Pedro estava ali tentando entender o que aconteceu. E depois Pedro entendeu, né, que foi Deus que estava preparando Pedro, dizendo, vai chegar um pessoal aí que não é da igreja, né? Não é da igreja agora, mas é para vocês receber ele, para você recebê-lo bem, né? Ele e sua família. Então Pedro entendeu. Né? E então a história vai continuar, né? Uma história grande, de Atos é um capítulo grande. E o que acontece? No finalzinho, já aqui no 44, né, até o final, vai dizer assim, Pedro estava ainda falando, quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam escutando a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre quem era de origem pagã, que era, né, a origem de Cornélio. Pois eles os ouviam falar em línguas estranhas e louvar a grandeza de Deus. Então Pedro falou, podemos, por acaso, negar a água do batismo a essas pessoas que receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus. Eles pediram, Jesus Cristo, né? Eles pediram então que Pedro ficasse alguns dias com ele. Então, né, o final da história é que Cornélio, né, e toda a sua família, toda a sua comitiva, né, foram batizados e passaram a participar agora, a pertencer, né, ao número de pessoas, né, da igreja, né, nascente, da igreja primitiva, né, da qual subsiste, né, a igreja católica, apostólica romana. Então, essas pessoas, né, de Cornélio, nessa casa de Cornélio, se uniram, né, àquela igreja de Pedro, né, da qual Pedro é o líder visível, né? Então, de outro modo, como entender, né, essa passagem? Como a gente pode entender essa passagem? Veja, Cornélio, lembra-se que Cornélio, né, era um homem temente a Deus e que as orações foi atendida por Deus. Entende? As orações foram atendidas por Deus. Então, qual o sentido? Né? Deus não podia salvar Cornélio do jeito que ele estava. Ele já estava agradando a Deus na sua fé, né? sem fazer parte da igreja de Cristo. Deus podia muito bem salvar Cornélio na posição que Cornélio estava, né? Porque ele já era temente a Deus, já tinha agradado a Deus. O que faltava então para Cornélio? Né? De que modo Deus atendeu a Cornélio? Disse assim,
o anjo disse, tuas orações, né, tuas preces foram atendidas. Mas foi atendida para Cornélio já ir direto para o céu? Foi atendida de que modo? Não, não foi, né? Foi para Cornélio chamar Pedro, chamar, né, a igreja, chamar os líderes da igreja, para serem batizados e fazerem parte ali da igreja nascente. De outro modo, como eu já falei, né? Deus poderia ter deixado Cornélio quieto, né? Eu acredito que tem pessoas que buscam a Deus com o seu coração, né? Naquela medida que aquela pessoa entende. O máximo que aquela pessoa entende é temente a Deus, né? Faz as coisas tudo certinho, é uma pessoa temente a Deus. E eu acredito que essa mesma passagem bíblica aqui vai acontecer na vida dessa pessoa, né? Esse mesmo anjo, né, vai acontecer na vida dessa pessoa. Vai dizer, olha, tuas orações foram atendidas. Então Deus deu um ingresso, né, digamos assim, para Cornélio convidar Pedro. Deu uma passagem para a igreja nascente. As orações de Cornélio lhe rendeu, né, um ingresso para a igreja. Não diretamente para o céu, né? Senão o texto estaria diferente. Cornélio, né, um homem temente a Deus, né, foi direto para o céu. Mas não. Cornélio teve as orações atendidas e foi direto para a igreja. O anjo vai chamar Simão, conhecido como Pedro, que está lá na casa de Simão, o curtidor de pele. Vai chamar ele lá. O texto diz assim, que ele tem umas coisas para lhe dizer. Ele tem umas palavras para lhe dizer, né? Aqui, ó. No versículo 22, né? Diz assim, ó. Eles responderam, o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, né? Estimado por toda a população judaica, recebeu de um anjo santo a ordem de te convidar à sua casa. Atos 10, 22. Né? Recebeu, ó, né? Cornélio recebeu de um anjo santo uma ordem, né, de te convidar à sua casa, a fim de ouvir o que podes dizer-lhe. Quer dizer que em Atos, né, 10, Atos do Apóstolo, capítulo 10, versículo 22, né, está claramente, um anjo santo, né, ordenou que tu chamasse Pedro, porque ele tem umas coisas para lhe dizer. Ele tem umas coisas para lhe dizer. Então Pedro tem umas coisas para dizer, né, para muita gente. Quer dizer que esses textos bíblicos, né, são muito bons para a gente refletir. Porque não fazia sentido essa passagem estar na Bíblia. Como já falei, Cornélio era um homem já santo, um homem perfeito, né, um homem que agradou a Deus. As orações de Cornélio, né, as esmolas, as ajudas dele, foram atendidas, meu irmão, né? Ele foi atendido, olha só, a oração dele foi atendida. Então, por essas orações serem atendidas, vai chamar um homem chamado Pedro, porque esse homem, né, tem algumas coisas para vos dizer. E assim é feito, né, assim é feito, e o final da história acaba, né, com Cornélio e todos os seus, né, sendo batizados, fazendo parte da única igreja que nosso Senhor Jesus Cristo, né, fundou. Então, você que é desengrejado, pensa bem, né? Leia esse versículo, né? Leia esse versículo. Qual sentido teria esse versículo? Se Cornélio já era uma pessoa boa, ele podia ter ficado, Deus poderia ter deixado ele quieto lá, né? Aí seria, porque Deus não quer esse monte de raízes religiosas, né? Isso mostra claramente que Deus quer uma única religião, né? Senão ele tinha deixado Cornélio quieto. Então é isso aí. Vamos estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Tem textos para a gente ler à vontade, né, e meditar. E um deles é esse, que eu gosto bastante desse aí, de Atos dos Apóstolos, né, capítulo 10. Pode ler o capítulo todo, né, para fazer aí, né, a sua, né, reflexão. E meditar, pensar. Por que Cornélio, né? Faça essa pergunta para o Espírito Santo, né? Por que chamar Cornélio para chamar Pedro? Por que pedir, né, a Cornélio para chamar Pedro? Se você já está vivendo, né, se Cornélio já está vivendo uma vida segundo Deus, né, agradável a Deus. O que faltava para Cornélio? O batismo, né, e ser membro, né, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo aí, né, com todos os seus amigos. Se inscrevam aí no canal, né, ative o sininho para ser
notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus.